Olá, pessoal! Hoje vamos bater um papo com a psicóloga clínica e social Regina Cardoso sobre um projeto de lei, que o governo federal implementou, projeto de lei 4.932 de 2024, que restringiu o uso do celular e dos aparelhos eletrônicos nas escolas. Boa noite, Leandro. Boa noite, o Emerson. Vou mandar um aviãozinho aqui para ela. E tá sendo uma polêmica, né? Alguns são a favor, outros são contra. Me dizem aí qual que é a opinião de vocês. Se é a favor, se é contra. Ela cursou no Unipan em 2012, né? Se formou em psicologia. É pós-graduada em resolução de conflitos, especialista em neuropsicologia, saúde da família, já trabalhou no CREAS e ela atende na clínica dela. Bianca Silva está perguntando de onde que eu sou, de Patos de Minas, Minas Gerais. Seja bem-vinda, boa noite, Bianca. Eu tenho 3 filhos que estudam. Na realidade, uma está fazendo faculdade online, né? E 2 no colegial. E a escola está mantendo a proibição. Mas alguns professores já pediram para fazer trabalho. E foi combinado que eles iam avisar, né? Para os meninos poderem levar o celular. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer falar com você, seja bem-vinda. Igualmente, Cidinha, muito feliz por estar falando com você. Agradeço o convite para a gente estar participando. E vamos ver o que a gente fala, né, para esse pessoal aí, que está bem confuso essa questão. É bem polêmico, né, Regina? Uns são a favor, outros são contra, né? E tem a questão da escola também, né? Se ela vai conseguir manter aí. E então é complicado, né? Boa noite, Kécio, seja bem-vindo. Eu estava explicando aqui que foi uma lei, né, que surgiu agora em 2024, no final de dezembro, que o governo federal, né, colocou restringindo os celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas, né? O que você acha disso, Regina? Como que está sendo? O que você vê nesse cenário aí para nos explicar? Olha, Cidinha, primeiro vamos contextualizar, só assim para as pessoas saberem, né, como que a gente está conversando. Meu nome é Regina Cardoso, eu sou psicóloga clínica e social, né? E eu gosto muito de trabalhar com o movimento de gente, de observação de gente. Então, por isso, psicologia social me colocou nesse lugar para poder estar entendendo esses movimentos. Quanto às restrições dos celulares na escola, eu sou super a favor disso. Sou super a favor disso, porque nós somos colegas de quinta série, né? Assim, nosso tempo é bem diferente. Então, a gente já te conhece há muitos anos, também me conhece. Nós não tivemos isso e a qualidade do ensino era outra. A qualidade do ensino era outra. Ah, mas tem a tecnologia que está aí. Mas essa tecnologia tem prejudicado muito. E por que eu sou totalmente a favor disso? Essa educação começa em casa, né? Não, você tem 3 filhos. Uma professora tem 20 alunos, ou 40, né? Depende do período que ela está. Então, eu acho como que uma mãe que tem 3 filhos não consegue tirar o celular da mão dos filhos e uma professora que tem 20 alunos vai conseguir tirar esse celular. Então, eu acho que tudo é um contraponto. A gente tem que conversar, porque tem todo tipo de questão para ser avaliada. Cada aluno é único, então tem que ser avaliado cada aluno, cada questão. Mas eu vejo assim muito positivo, até porque a questão do aprendizagem, a questão da criança poder entender os processos de aprendizagem dentro da escola, que nem sempre é só estudar. Tem o contexto do pátio, né, da educação física, do horário do lanche, para ela poder socializar melhor e sair dessa tela. Mas eu sempre falo, sempre que eu atendo algum paciente com essa questão da ansiedade por causa do aparelho, eu sempre falo, quem foi que abriu a porta? Quem deu o celular para os seus filhos, Cidinha? Às vezes os pais, né, não conseguem controlar, manda para a escola e quer que a escola, né, consiga ter esse controle. Igual você falou, não tem como, né? Hoje está todo mundo terceirizando os seus serviços de
de afeto, de cuidado, de tudo, né? Então, eu não consigo educar, mando para a escola tem que educar, né? A escola é que tem que saber. Muitas vezes isso é mais difícil. A lei, ela assim, já vinha tentando há mais tempo não deixar usar o celular dentro da sala de aula e tudo, mas precisou de ter uma lei, porque o pessoal só reconhece um serviço quando ele dói no bolso, né? Ou quando ele tem algum prejuízo para a gente. Então, por exemplo, eu só vou estacionar numa vaga certa quando for multada. Porque eu sempre tenho uma vaga boa ali, eu vou colocar na vaga de idoso, na vaga de deficiente, mas sem poder, as pessoas que não podem, né? Então, eu acho que isso, essa lei veio para normalizar. E essa questão da ansiedade, com esse movimento, essa falta do celular, a ansiedade a gente pode começar a controlar em casa, sabe? Antes de mandar a criança para a escola. Eu acho que a educação começa em casa. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. A de 18 anos já não tem como monitorar tanto, né, o celular. Ainda mais que ela faz faculdade, agora é online, então tudo ali, né? Uhum. E a tecnologia veio para nos ajudar, né, Regina? Só que você tem que usar conscientemente, né? E as crianças e os adolescentes não têm esse controle, né? Os pais que têm que monitorar, né? Não tem. Isso aí estava prejudicando muito, né, a interação dos alunos, das crianças, dos adolescentes. Isso. É verdade? Não prejudica só isso, está prejudicando famílias, está prejudicando relações de trabalho, está prejudicando um monte de coisa, né? Por quê? Eu pego o celular e fico, vou dar uma olhadinha aqui rápida. Quando eu vi, já passou 5 horas. Né? A gente não tem controle desse tempo. Ele é viciante. Então, assim, quando você vê, nossa, o tempo voou, passou muito rápido, eu não tenho controle. E aí, na escola, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou ter concentração? As crianças hoje não sabem interpretação de texto. Uma criança, adolescente, esse pessoal da geração que usa celular, você pede para ele ler uma frase, ele não sabe interpretar. Então, é muito difícil. Nas relações de trabalho, então, tem sido muito mais difícil. Eu até falo, como que a gente vai fazer daqui 20 anos? Né? Não sei. A gente trabalha, você trabalha desde a mesma idade que eu, acho que praticamente nós somos quase da mesma idade. Daqui 20 anos a gente não tem profissionais que saibam trabalhar, né? Nós duas fomos contadora por muito tempo. Eu fui contadora por 25 anos. Eu faço até hoje, eu faço um cálculo de folha de pagamento na mão. Tranquilamente eu faço na mão. Pede para essa geração agora do celular para fazer um cálculo qualquer. Não sabe, né? Não sabe, né? Corre para o celular e já pega e já vai lá. Então, assim, essa tecnologia nos ajuda muito. Olha, tanto que a tecnologia nos ajuda. Nós estamos falando, cada uma está num ponto da cidade, tem pessoas diversas, né, ouvindo a gente, e a gente vai deixar essa live gravada, muitas outras pessoas vão ver. Então, essa tecnologia nos ajuda. Mas a pessoa tem que saber lidar com isso para não causar um transtorno, que é o transtorno da ansiedade ou outros transtornos de doença mental que está causando, né, esse uso desacerbado do celular. Hoje mesmo aconteceu na escola da minha filha, porque eles proibiram, né? Falaram que se pegar, vai fazer boletim de ocorrência e só os pais que vão pegar o celular. E aí o pessoal está obedecendo, os adolescentes. Só que hoje, na hora do recreio, já tinha um grupinho lá usando o celular. E aí o vice-diretor foi e recolheu, uma menina deu crise de choro. Sabe? Não porque eu preciso do celular e tal. Então, é porque está, né, viciante. Viciante. E assim, a ansiedade, ela é uma emoção ela é bem bacana. Eu até fiz algumas anotações aqui para mim estar passando, porque a gente tem vários tipos de emoções, né? A gente tem a emoção, a alegria, a raiva, a tristeza, o nojo, a surpresa, a inveja, tudo isso faz parte da nossa concepção. E a ansiedade é uma delas. O medo, por exemplo. Então, quando eu tenho uma ansiedade, por exemplo, eu vou fazer uma live com a Cidinha, eu fico ansiosa, mas é uma ansiedade boa, assim, que eu preparei tudo, então, uma ansiedade boa. Quando eu vou fazer uma viagem, por exemplo, às vezes eu tenho uma crise de ansiedade do medo de não conhecer o percurso e tudo. O celular, o que acontece? A minha vida está ali, nesse aparelho. Eu preciso de conversar com os meus pais, eu preciso de conversar com meus amigos. E o celular na escola, gente, não é para conversar com os pais, é nos grupos que eles têm, diversos, que a gente não consegue controlar. Alguns pais colocam dispositivo no celular que tudo que o filho acessa cai direto para o pai ver. Mas outros não têm. Então, eles estão vendo coisas que ninguém sabe o que eles estão vendo, né? Então, isso que causa ansiedade. E essa ansiedade, por exemplo, nossa, eu tô sem o celular. Igual ela tirou o celular e ela deu essa crise, nossa, aí eu começo a sentir que eu tô tendo
uma falta de ar, uma ansiedade, aquela coisa, né? Eu tenho uma sudorese que pode aparecer. Cada pessoa vai reagir de um jeito, tá, gente? Porque a ansiedade, ela vai manifestar de várias formas. E em cada pessoa de um jeito. E aí, nessa adolescente, o medo de... Pegou o celular dela. Primeiro, o medo de invadir a privacidade dela, do que tem ali, o que ela estava vendo, o que ela precisa tanto daquele celular naquele momento. E quem é ela agora? Sem o celular, né? Parece que faz parte, né? Faz parte. Ela é uma pessoa que ela tem 1.500 seguidores. Mas quantos amigos que ela tem? Reais, Na verdade, né? é ilusório, né? Tudo ilusório. Então, isso é que a gente fala assim que é um gatilho. Esse é o gatilho para desencadear a ansiedade. O que é que precisa? Primeiro, ela precisa sentar com os pais, né, para conversar. Se for um caso que vê que já está crônico, ela precisa de procurar orientação profissional para aprender a viver isso, porque senão essa juventude, gente, vai chegar aos 30 sem conhecer o que é andar descalço na rua, né? Viver em liberdade, pegar um livro para ler. E isso é normal, né? Não é normal. Não tem como. Quem tem que colocar limites nas crianças e nos adolescentes são os pais, né, Regina? Isso É de responsabilidade dos pais. é de responsabilidade deles. Eles não podem terceirizar essa educação, gente. Eles não podem. Então, começa eles. Eles é que tem que fazer. Ah, mas eu tive de dar o celular, porque hoje a gente tem criança de 3 meses que dá birra por causa do celular. 3 meses, né? O desenvolvimento cognitivo dessa criança vai ficar muito prejudicado. Então, assim, é tentar ter uma criação que vai buscar mais para essa questão do viver realmente a realidade. E o celular, além dessa dependência emocional, eu quero ser o outro. Né? A internet aceita tudo, né? Igual, eu estou fazendo essa live, você está aí nessa live, a gente pode estar num lugar lindo, eu estou num lugar muito bonito aqui, maravilhoso, eu posso falar que é o que eu quiser, porque a internet aceita isso, né? Eu estou falando aqui do meu consultório, mas a internet aceita tudo. Então, isso é que fica transformando as pessoas e tem essas crises de ansiedade que leva para o adoecimento mental. E principalmente os adolescentes, né, Regina, que ainda não têm uma formação, né, do cérebro. Aí eles olham lá no Instagram, tem um recorte da sua vida ali e acham que aquilo ali é a sua vida, né, vida real. Isso. Porque ninguém posta coisa ruim nem tristeza, né? Não, é só coisa... Ninguém posta falar, nossa, hoje eu acordei hoje, aqui em casa não tem café para tomar. Hoje não tem o pão para comer. Hoje meu pai teve que sair para trabalhar sem tomar café. Ninguém posta. Não, eles postam um banquete de manhã, que de onde, né? Eles até baixam imagens de outro local, né, para colocar. Eles não postam que está tendo uma crise de dor de cabeça. A menina não posta que está menstruada, nada, né? Porque eles postam só coisas bacanas. Nossa, eu comprei isso, eu fiz isso, eu vou viajar. Então, essa ansiedade de não ter aquela resposta. Por quê? Eu vou falar para você, não, eu sou desse jeito, eu posso criar um perfil fake, e na hora, aquele encontro de conhecer o outro, de conhecer novas amigas, não tem aceitação. Né? Não tem aceitação de uma pessoa preta, não tem uma pessoa gorda, uma pessoa LGBTQI+, uma pessoa com deficiência, porque na realidade, na internet, todo mundo é lindo, todo mundo é normal. Então, a gente vê muito isso. Aqui no consultório, aparecem várias questões dessa dependência, principalmente casais. A gente está tendo um problema muito sério com casais com o uso desordenado do celular em casa. Aproxima as pessoas que estão distantes e, né, afasta as que estão na mesma casa. Na mesma casa. Que a gente está tendo casais que conversam pelo celular. Ou você pode fazer isso, manda uma mensagem para ele, o outro manda mensagem. Então está chegando a esse absurdo, sabe? Esse buraco que está tendo das relações humanas, realmente, daquela coisa do encontro. E os jovens e os adolescentes não sabem dialogar, né? Não tem essa interação social, olho no olho, né? Até na escola, lá eles formavam o grupinho ali, quando tinha celular, e conversando uns com os outros através de mensagem. Isso. Né? Eu acho que a escola vai ter que fazer um trabalho muito pontual. Quando eu falo de psicologia social, esse trabalho já era para ter sido feito antes dessa retirada, porque assim, antes dessa proibição em lei, porque já era falado, né, já era sabido que essa proibição viria. Então, as escolas vão ter que fazer um trabalho com eles, para eles reconectar, né, com o humano que está ali junto com eles, para eles poderem não sofrer tanto, e os pais em casa fazer esse trabalho dessa educação também. É verdade. Tem algumas escolas que já estavam proibindo, né? Não aceitavam desde o ano passado. E assim, houve um desenvolvimento.
Minha filha teve dificuldade o ano passado. Aí eu falei, ó, se você tirar notas ruins, eu vou guardar o celular, você não vai usar o celular. E eu fiz isso. E aí no quarto bimestre ela estudou, tirou notas melhores. Ela pegava, eles pegavam, né? Que eu acho que a maioria não copiava a matéria, tirava foto, né? E às vezes o professor estava ali explicando, e eles lá no mundinho deles, nas redes sociais, não prestavam atenção. Como que você vai aprender uma biologia, uma química e uma matemática sem prestar atenção, né? O professor não tem como, né? História, geografia, se for uma outra matéria, tem como, né? Você estudar e fazer a prova, mas aquela ali da explicação é difícil, né? É complicado. Dê esse entendimento, né? Porque eles perdem, no ato de anotar, o seu cérebro memoriza, né? Então, eles perdem todas essas habilidades, né? Então, assim, eu acho que as escolas vão ter que fazer um trabalho muito bacana para poder ver reconectar essas crianças. Eu recebi uma pergunta, eu não vou lembrar o nome, não sei se você lembra, uma pessoa que está fazendo uma tese de doutorado sobre isso, sabe? Ela está fazendo a tese de doutorado dela é sobre essa questão do celular nas escolas. Então, já está tendo outros movimentos, já está tendo trabalhos mostrando isso, e vai mostrar o contraponto do que era antes e como está agora e como que vai ficar. Porque eu acho que vai dar uma melhorada nessas crianças, porque a gente precisa melhorar esse índice de alfabetização nosso, porque está muito baixo, muito baixo. A gente vê na relação de trabalho, nas relações do dia a dia, está muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, as escolas montar uma equipe multiprofissional para poder apoiar esses alunos, porque muitos não vão ter esse apoio em casa, porque em casa pode tudo. E aí, como é que faz? E os pais também passar por isso, porque o pai, quando ele for questionado, igual esse pessoal que levou, o pai vai ser responsabilizado, né? E aí o pai também tem que entender, não é não. Não é aquele não que vira assim todo dia, né? Então o pai vai ter que entender esse limite também, porque ele também não está conseguindo. Porque nós já tivemos aqui, eu conheço vários casos de que pai que proibiu o celular e teve um adolescente que matou a família toda, né? Nossa. Por causa disso. Porque proibiu o celular, ele matou o pai, a mãe e a irmã dele, porque proibiu ele de usar o celular. Esse é um dos casos que a gente conhece. E o tanto de outros casos que vão aparecer por causa disso. Verdade. O Roberto está falando aqui, não vejo a proibição como a solução desse problema. Eu vejo a necessidade de ensinar o uso correto, adequado do celular para o ensino, para a aprendizagem. É isso aí, né, Regina? Tem que conscientizar e ensinar o uso correto, porque também ajuda, né, no aprendizado, se for adequado. O que acontece? É Roberto que perguntou, né? Isso. Roberto, eu também não vejo que seja a melhor solução, mas o que aconteceu? Abriu-se as portas e deu o celular e não falou que o celular servia para trabalhar, para estudar. Porque hoje o celular é um meio de estudo, só porque eles não sabem usar, eles não usam para esse fim porque não aprendeu. Ele está lá dentro de casa, ele está no joguinho, ele está em outras coisas, não aprendeu a usar o celular para trabalhar e para estudar. Então, como que ele vai fazer isso? Com essa proibição, igual. Alguns momentos vão ser permitidos o celular, especificamente para fazer uma pesquisa, para procurar alguma coisa, para fazer um trabalho, mas naquele horário. E aí eles vão começar a ter, eu falo, um letramento, que é uma questão de educação mesmo, da consciência de usar o celular como ferramenta para a educação. Aí é diferente. Então, mas para fazer isso, teve que proibir, porque tentaram de todos os jeitos, né, para poder fazer. Mas eu acho que às vezes a proibição não vai resolver, Regina, eu discordo um pouco, porque eu acho que tem que conscientizar. Aconteceu na escola da minha filha também, o aluno vai e pede para ir ao banheiro, esconde o celular, leva e fica lá, meia hora, 40 minutos. Como que o professor, como que eles vão vigiar esses alunos, né? Pois é, mas essa lei vai trazer isso, porque já tentaram conscientizar, já estavam fazendo isso há algum tempo, né, proibindo. Então vai fazer isso. Essas crianças que estão fazendo isso, esses adolescentes que estão fazendo isso, eles estão adoecidos. Por isso que eles estão fazendo isso. A fuga deles precisa tanto, que é a mesma coisa assim. Eu estou com tanta sede que eu preciso de beber água. Então, eu vou para o banheiro para poder beber água, porque não pode beber na sala de aula, né? Então, eles estão adoecidos, eles precisam de acompanhamento. Por isso que eu falo que a gente precisa de uma assessoria multiprofissional nas escolas para poder ajudar isso. Porque vai chegar um momento que não vai ter outro recurso. O celular vai ser usado unicamente, porque agora com a inteligência artificial, o estudo vai ficar muito nisso. Mas eles têm que aprender para direcionar o foco do estudo. Não é só ficar com o celular para jogos, para relacionamentos, para essas coisas. Não, é para estudar também, para eles aprenderem a usar. Porque o pior de tudo que a gente vê é que uma
adolescente que está na faculdade, uma pessoa que está na faculdade, eu nem vou colocar no ensino médio, não. Chegou na faculdade, mas ele não sabe fazer uma pesquisa na internet de alguma coisa que precisa para poder fazer, sabe? De um trabalho. Você pede lá para ele procurar qualquer coisa na internet de trabalho. Ele não consegue, porque ele só sabe mexer no celular nessas coisas bobas. Então, como que ele vai aprender se ele não sabe? Então, eles não sabem o link. O celular, você sabe que tem N dispositivo para você fazer pesquisa, para você estudar. Mas se você não sabe, você não aprendeu, não. Ele sabe tudo de TikTok, ele sabe tudo de joguinho, ele sabe todas as outras ferramentas, mas pesquisar e estudar ele não sabe. Ele não sabe pegar então, o celular dele e fazer um currículo Lattes, por exemplo, né, que é lá do CNPq, que eles não sabem fazer. Isso veio lá da base ruim que eles teve. Por isso que eu falo que daqui a 20 anos, eu não sei como nós vamos fazer com pessoas para trabalhar. Então, como é que vai fazer? Então, assim, eu acho que precisa de fazer uma educação. Teria que ter começado lá atrás, né? Mas ainda dá tempo ainda. Vamos tentar salvar esse leite que está derramando aí. E as escolas têm apoio? Tem psicólogo, terapeuta? As escolas, o governo abriu um programa que tem psicólogo e assistente social nas escolas. Eu até tinha feito esse processo quando saiu, fiz o processo, fui aprovada, fui até o dia da contratação, porém as condições de trabalho que o governo oferecia não eram muito atraentes, né? Eu tenho outro trabalho, tenho outras coisas para fazer, eu preferi não fazer. Mas tem esse apoio sim. Todas as escolas hoje contam com esse apoio do governo para poder tentar amenizar. Esse profissional que está lá, tanto o assistente social como o psicólogo, ele pode tentar fazer esse levantamento das crianças que estão tendo maior dificuldade, fazer uma visita domiciliar para poder saber como que é o contexto da família, do bairro onde mora, porque como que eu vou tratar uma criança, como que eu vou falar para a criança que ela não pode usar o celular se eu não conheço nada do contexto dela, né? E aí fazer um trabalho dessa de sensibilização do celular. Então tem sim, o apoio tem. É pouco, não é o suficiente, tá, gente? O apoio é muito pouco. Um psicólogo, um assistente social fica com 12 escolas, 13 escolas. Então é muita gente para ela dar conta. É quase que sub-humano, né? Mas vamos falar, tanto é que eu nem quis ficar, porque é bem impossível. Eu falei, eu acho que eu não preciso me sujeitar a um tipo de trabalho desse, que é tão. O número é tão grande, a carência para esse tipo de serviço é muito grande. Mas talvez se a gente conseguir mobilizar já ajuda bastante. O governo tinha que apoiar mais, né? Deveria ser no máximo 3 escolas para cada psicólogo, né? Profissional, e colocar, aumentar mais a lista de profissionais disponíveis para esse serviço. Porque o TO, por exemplo, terapeuta ocupacional, ia fazer um trabalho muito bacana com essas crianças. Eu sou fascinada com o trabalho da terapia ocupacional, tem colegas que fazem trabalhos maravilhosos, então eles iam ajudar muito, né? Porque o serviço da assistência, o psicólogo social, a gente fazer um levantamento biopsicossocial dessas crianças, dessas famílias, então, junto com o TO, que ia fazer um trabalho bacana, o educador social dentro da escola também, que ia poder fazer um trabalho bacana, então, ampliar esse leque de profissionais, para ter um atendimento multiprofissional mais pontual e conseguir materializar as escolas. Porque como que eu, uma profissional, vou cuidar de 12 escolas, sendo escolas na área urbana e na área rural? Eu não consigo, porque na hora eu vou descobrir o problema da escola, a escola que está mais perto aqui da minha casa é o Paulo Borges, por exemplo. Moro aqui no Jardim Califórnia, Paulo Borges está perto. Então tem o Paulo Borges, aí tem o Guiomar, aí tem aquela lá do Colina, depois aí eu não consigo, porque ele não oferece nem recurso para deslocar. Como é que você vai fazer um trabalho desse? Então a gente não consegue. Eu acho que o governo precisa revisar isso aí, e o governo, o município, nas escolas que são municipais, para poder ver isso. Porque só encaminhar para a unidade de saúde também não dá conta. A Luciene, ela é até professora. Boa noite, Luciene, seja bem-vinda. Ela está falando aqui, de que adianta os outros serem atendidos na escola e não ter a continuação desse tratamento? O governo não sabe a realidade das escolas. Esse também é um problema, né, Regina? Você começa o tratamento e aí, são tantas demandas, não vai resolver. O governo não sabe a situação das escolas e nem das famílias, por isso que eu te falo da psicologia social, da importância dessa visita psicossocial, desse trabalho psicossocial, porque eu preciso de entender cada criança. Essa menina, por exemplo, que chorou porque queria o celular.
Talvez se ela sentar e conversar com o psicólogo, ela vai entender, mas talvez ela vai ter crises, não vai entender e precisa ser encaminhada para um serviço de saúde. Então, o governo não sabe. Eu falo, quem cria as leis, gente, é muito bonito, toda e qualquer lei é muito bonito, mas quem cria não conhece o serviço, nunca esteve ali na linha de frente para ver o serviço. Aí fica fácil, porque eu posso criar uma lei. Ah, não, eu quero uma lei agora que vai proibir o celular. Tá bom. Aí eu vou lá, assino essa lei, pronto. Mas como que eu vou implantar lá na camada de baixo, lá na primeira camada? Né? Então, não tem como. Então, eles criam a lei e não tem como. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, um trabalho muito grande das famílias, dentro de casa, os pais com essas crianças, os pais darem exemplo, porque não adianta nada. Eu, enquanto pai, querer tirar o celular do meu filho e conversar com meu marido pelo celular o tempo todo. Né? O celular na mesa do café, a mesa do almoço, do jantar. Então, tentar fazer isso para poder essa criança já ir educada para a escola, ela entender desse motivo que não precisa, e aquelas crianças que realmente precisam do celular, que eu falo que tem casos e casos, porque tem criança que precisa do celular para tomar medicação, né? Tem criança que tem algum transtorno mental que vai precisar daquele celular, que é um suporte para ele. Então, tem casos diferentes. E aí a gente vai precisar de trabalhar todas essas questões. Tem que analisar caso por caso, né? Isso, porque não dá para colocar tudo no mesmo saco e falar todo mundo sem celular. E aí a gente não dá conta. Tem essa constância. Cada caso é um caso. E o que você orienta os pais assim, para começar a educar as crianças que já estão, né, dependentes do celular, das redes sociais? Além do tratamento, né, terapêutico, né? Se for eu acho que menos procurar ajuda profissional, né? Procurar ajuda profissional para entender o que está acontecendo, né? E começar a mudar essa rotina completamente da casa, sabe? A rotina deles para poder inserir outras atividades sem seus celulares. Estabelecer horários para usar o celular, né? Ter muita conversa, muito carinho, porque hoje as crianças de hoje é diferente. Eu não posso criar uma criança hoje como meus pais me criou, porque eu agradeço imensamente a criação que os meus pais teve comigo, que até hoje eu não sei. A gente dando um exemplo lá no serviço, a minha colega falou, mas se você tivesse um filho, você ia bater? Eu até brinquei com ela, eu falei, eu apanhei e não morri. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente, não é assim. Porque eu falo, se hoje, na circunstância de hoje, como a minha mãe me criou, ela iria presa e tudo. Mas naquela época eu podia fazer isso e era totalmente diferente, né? Então, hoje, eu preciso de acolher essa criança, eu preciso de pôr ela no colo, eu preciso de trazer essa criança para mais perto de mim, para ela entender que ela é amada sem celular. Sabe? Eu preciso de mostrar isso para ela. E esse acolhimento falta. Como que eu vou falar para ela de acolhimento se na minha casa, eu e meu marido, os irmãos, todo mundo tem um celular? Então, acolher essas crianças para ela entender que ela pode ficar sem celular e, posteriormente, se não der certo, procurar uma ajuda profissional, que é importantíssimo isso para poder amenizar essa ansiedade. Porque a ansiedade, igual eu falei, como todas as outras emoções que nós sentimos, é uma coisa boa. Né? Eu tenho ansiedade, isso me protege, ela é protetiva. Então, por quê? Pensa assim, eu não tenho medo de nada, eu vou sair daqui igual uma louca, eu não tenho medo. Se eu não tivesse medo, por exemplo, de sair e dirigir, eu saía igual uma louca, passando sinal, furando tudo, porque eu não tenho medo. O medo me protege, né? A ansiedade me protege, a ansiedade me avisa, olha, você precisa de estudar, você precisa de preparar para fazer as coisas, você tem que organizar, né? Então, essa ansiedade é boa, mas quando essa ansiedade torna eu não consigo ficar sem celular, eu não posso fazer isso, eu não posso, isso vai me prejudicar. E aí eu começo a ter as doenças psicossomáticas devido a essa ansiedade. Tá? E nós temos que ensinar também nossos filhos a frustrar, né? Que hoje parece que os pais querem dar tudo para os filhos, né? Nós queremos dar tudo, não queremos que eles se frustrem. E aí a vida, né? A vida é mais difícil, né? Lá fora não tem colher de chá, né? Não tem. E as crianças não sabem, né, se frustrar. Não sabem. Eu falo assim, a minha mãe falava sempre assim comigo, eu tenho o meu exemplo maior, que eu sempre falo e gosto de falar, a minha história de vida, a minha mãe sempre falava, Regina, você pode fazer isso desse jeito, eu vou te corrigir, porque eu estou te corrigindo com amor. Lá fora a vida é realidade. Né? Lá fora a vida é realidade, eles vão falar não para você e tudo. E eu falava, eu lembro uma coisa que aconteceu comigo, assim, muito interessante, que eu falava para minha mãe, não, mãe, todo mundo é muito bom, todo mundo é igual. Aí eu tive uma decepção no trabalho, porque eu trabalhava num lugar, e aí eu saí, eu falei, não, vou sair para trabalhar em outro lugar. Eu falei, mãe, eu vou sair porque eu quero ir para outro lugar. Meu sonho era trabalhar em escritório de contabilidade, né, assim, naquela época. Aí minha mãe falou, não sai, Regina, porque lá você tem um salário bom, você tem tudo isso. Eu falei, não, mãe, eu vou. Aí passei por cima das orientações dela e fui.
E no primeiro mês que eu fui para o escritório de contabilidade, gente, eu estava amando trabalhar, quase não fazia nada, meu serviço era bem pouco, eu estava aprendendo, né? Tinha terminado o segundo grau, estava aprendendo. E o salário foi metade, assim, um terço do que eu ganhava. E aí ela falou para mim, não, agora você vai ficar lá porque eu te falei. E aí eu me frustrei com isso, mas eu me profissionalizei. Então, a pessoa, hoje, se acontecer isso com o jovem, ele perdeu o serviço por causa de um salário X, ele ganha 500. Se ele for ganhar 300, ele não consegue sobreviver. E não consegue entender o não. Ele não consegue transformar esse não numa coisa positiva. Então, ele não recebe não para nada. As famílias hoje diminuiu o número de filhos e ela faz tudo para aquele filho. Ele não ensina ele que lá fora não vai ser assim. Aí, quando ele sai lá fora, ele não entende. Esse pai, desse caso que aconteceu do filho matar os pais, foi simplesmente porque proibiu ele de usar o celular. Então, Não, não tem tolerância a falar, a receber um não. Então, não sabe o que que simplesmente é um não, né? não. Então, Não a sabe gente o que que é precisa um lidar, não. né? Eu preciso de tentar falar com ele, não, olha, não pode ter o horário certo para usar, agora é não e pronto. Aquele não que a gente fala sempre, né, na terapia, o não que vira assim, não, 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 para ficar livre eu deixo usar, é melhor, né? Aí lá na escola vai ser diferente, é não e pronto, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão, principalmente das frustrações, né? Eu também concordo. Quando fala não, é não. Não, mamãe, mas o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. Não, mas você não é o fulano, né? Era a fala da nossa mãe, né? Você não é todo mundo, né? Então você tem que aprender a conviver com isso, né? E aí fica por isso. Porque até hoje, assim, conheço um monte de pessoas da minha idade que tem profissão que não tem um iPhone. Eu não tenho iPhone. E as pessoas falam, nossa, mas por que você não tem um iPhone, Regina? Eu falei, gente, eu prefiro investir em outras coisas, né? E aí eu aprendi isso, porque é muito fácil comprar um telefone hoje. Todo mundo compra telefone, muito fácil, né? Eu não sei se vai pagar, mas comprar é muito fácil. Mas até isso, então, se você começa a substituir essas coisas por outras coisas, por exemplo, não, eu vou te dar um telefone, mas você vai ler um livro, né? Para poder, porque esse hábito da leitura, esse hábito de fazer uma coisa saudável, de fazer uma caminhada, de sair e colocar limites para ele aprender que tem esses limites. Então, ele se frustra muito rápido. E isso está levando a um adoecimento dessa nossa sociedade hoje, esse padrão de adolescentes de 15 a 25 anos que não tem nada na vida, eles são muito vazios, né? Porque tudo eles teve, e agora eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem fazer uma faculdade, porque eles são muito vazios, eles não têm uma base boa para isso. Final de semana eu vou pro sítio, né? Só que os dois maiores não vão. Mas aí o meu filho de 11 anos e a de 14 vão. Lá eles não mexem em celular. E o meu filho de 11 anos adora futebol, então ele fica o tempo todo correndo, subindo em árvore, jogando bola. Eu acho que nós temos, né, que incentivar o esporte, porque além de Esporte, a leitura, a né? leitura, Esses ambientes saudáveis, né? Porque é importantíssimo esses ambientes saudáveis, porque ele vai gastar energia, ele vai colocar aquela energia dele que estava represada só no celular para fora, e vai ter essa coisa do bem-estar, ele vai ter um retorno muito grande, e vai aprender a valorizar isso desde cedo. ter um momento da família, né? Eu comecei a fazer, eu quero retornar, o dia da família, porque aí todo mundo deixa o celular, você pode até jogar, mas joga um jogo de tabuleiro, né? Ver um Isso. filme junto, ver uma série, né? Para se conectar. Eu acho que é muito importante, né? Discute sobre alguma coisa, um livro, uma coisa, um tema importante, isso é importantíssimo. As famílias começar a entender, conhecer as outras, né? Porque eu não sei se você lembra, né? Assim, na pandemia surgiu muitos memes, né? Da pandemia ninguém nunca vai esquecer, imagino eu, mas surgiu muitos memes que, nossa, a mãe descobriu que tinha 2 filhos dentro de casa que ela não sabia, né? O marido achou a esposa dentro de casa que não sabia. Por que isso? Porque tá tão no celular que eles não conhecem. Então, assim, a gente recebeu vários memes, né? Uma borboleta voando aqui que me assustou. Vários memes, né, disso, de que a pessoa não tem esse momento com a família. Então, como que eu vou falar? Ai, como é que eu vou falar para o meu marido? Não, e agora? Como é que vai ser a nossa relação sem celular? Né? Então, isso, eu trabalho muito, aparece muito aqui no consultório, essa questão de não ter esse momento, que o celular não deixa. O trabalho às vezes eu quero descanso de tela, né? Eu trabalho com 2 telas, 2 celulares, então você fica o tempo todo ali, né? Cansa as vistas. Aí eu vejo também com os meus filhos, os maiores, às vezes fica o dia todo ali jogando celular. Você olha para os olhos, está vermelho, né? De tanto ficar ali grudado. Então prejudica tudo.
tendo escoliose, né? Problema de coluna. Nós vamos ter Isso fica... um outro tipo de ser humano, né? Com um outro tipo de... A evolução do ser humano, né? Que começou uma evolução boa, ele está regredindo, que vai ser aquele ser humano que vai andar assim. Só com isso, né? A gente já percebe... Vai regredir, porque ele vai curvar novamente de tanto ficar assim. Então, e ele não vai conseguir, né? Porque são crianças que estão em formação e aí, então, vai ficar muito mais complicado, né? Então, eu falo assim, você tem que ter esses momentos, separar o tempo do celular para poder estudar, para poder ter lazer, mas você tem que viver. Então, os pais, eu acho que assim, às vezes os pais estão revoltados com essa situação da proibição do celular na escola, mas eles são os primeiros que têm que apoiar essa iniciativa para poder resgatar seus filhos. Porque se eu vou contra essa iniciativa, eu não vou conseguir resgatar meu filho que está se revoltado por não poder usar o celular na escola. Se os pais falam, não, é preciso, e você realmente precisa para você melhorar a sua leitura, para você melhorar a sua condição emocional, então precisa disso, ela vai reforçar o ajuda com o professor, porque igual eu te falei, você tem 3, então a estatística está grande, porque hoje o pessoal tem 1 só e pronto, mas você tem 3 filhos, se você não dá conta de tirar o celular dos seus 4 filhos, né, como que você vai querer que o professor que tem 20 alunos dentro da sala dá conta? Quando vai para o recreio, tem 80, 120, 200 alunos no recreio, como que o professor consegue, a pessoa que fica ali no pátio, ou o vice-diretor, as pessoas que acompanham, vão conseguir tirar? Então, começa de casa. Eu falo sempre isso, tudo começa de casa. Tudo começa dentro de casa. E tem que apoiar, igual você falou, né? Apoiar os professores, a escola, né? Sim. Conscientizar os filhos para não ter essa revolta aí, né? Sim. Eu falo assim que é a mesma coisa que o bullying, né, na escola. Se você sofre bullying na escola, chega em casa, sua mãe fala, não faz isso, vai lá e faz a mesma coisa, você nunca vai aprender a ter respeito, né? Então o telefone também é a mesma coisa. Então a gente precisa muito apoiar essa iniciativa. Eu sei que tem muita gente que deve falar, mas não vai adiantar proibir. Não, ela está orientando a usar, coisa que ninguém fez até hoje. Então, essa iniciativa teve que ficar assim tão chegar nesse caos para poder, a proibição para poder ver se consegue, porque falando só não conseguia, né? E assim, eu ainda luto que um dia seja proibido o uso do celular nos ambientes de trabalho, viu? Porque é uma tristeza. Você chega, o povo nem te olha. Nossa Senhora, eu sofro muito com isso. A tecnologia, eu acho que não vai ser possível. Mas assim, eu falo que atendimento ao público é muito difícil. Todo lugar que você chega, todo mundo no celular, ninguém olha mais no rosto de ninguém, né? Os atendimentos na área da saúde, na área da educação, de qualquer área, eu estou falando em qualquer área, deixa muito a desejar por causa dessa carência de ficar no celular o tempo todo. Então é muito difícil. Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela está lá nem prestando atenção, né? No que você está falando, está lá digitando, você fica igual bobo. Igual bobo. Trânsito, né, o tanto de gente no trânsito com celular, né, então assim, esse tanto de acidente que a gente tem, esse tanto de coisa, então assim, eu acho que as pessoas precisam aprender a usar. Eu vou descer para o trabalho, eu coloco o celular na bolsa para chegar lá. Eu sempre falo, gente, não adianta, tem coisas, o celular toca, se precisar de atender, encosta o carro. Mas não, todo mundo agora já colocou o celular funciona no carro, né? Então já atende o tanto que tira a atenção, o tanto que coisa. Para no sinal, aí fica lá digitando, aí o de trás tem que buzinar para ele seguir, né? Porque nem vê se o sinal abriu ou não. Ele não viu, aí ele fica nervoso e briga e xinga, às vezes pode até matar. Então é tudo assim, é uma em cadeia, sabe? Então por isso que eu falo, começa em casa. Se o pai não faz isso em casa, é igual o pai passar o sinal vermelho, o filho fala, pai, não pode. Então se o pai quer que o filho aprenda a não passar o sinal vermelho, ele tem que dar o primeiro exemplo, né? E tudo começa em casa, porque não tem jeito. Eu falo, tem que ver quem que abriu a porta para isso, né? Para poder ver como que vai mudar, porque eu acho que é aprendizado, isso é um aprendizado, e dá para aprender, porque todo mundo aprende, gente, não tem como, todo mundo aprende, né? Bicho aprende, né? Eu acho interessante, eu moro numa rua sem saída aqui, né, um beco, aí nós fizemos uma festinha junina aqui, e aí veio um monte de criança, né, e aí eles sentaram no meio-fio, cada um com seu celular, né, digitando e tal. Eu falei, não aceito um negócio desse. Eu vou ter que intervir. Fui lá, peguei e falei assim, vamos guardar o celular, vamos brincar de barra manteiga. Os meninos, idade de 5, 6, 8 anos, não sabiam o que era essa brincadeira. E na nossa época, a gente brincava na rua, né? Na rua, barra manteiga. Esconde-esconde, pique-esconde, queimada.
né? Eu falo, era muita coisa. Eu falo assim, de subir, a gente subia em árvore. Hoje o povo não sabe nem o que é subir uma árvore, né? Essas Não. crianças não ensinam, ah, eu não dou conta, eu não consigo. Então a gente tinha muito essas brincadeiras. E assim, a gente ficava na rua, eu lembro que os meus pais deixavam a gente ficar na rua também, assim, até 8 horas para brincar, para depois a gente entrar para tomar banho. Mas a gente tinha essa interação de brincar, né? Brincava de. Como que chama aquela brincadeira? Uva, pera, maçã, salada mista? Sabe? A gente É, gostava. Eu não estou lembrando o nome dela, mas eu lembro de muito. A esqueci gente também. brincava muito disso, porque as crianças ficavam assim. Então, assim, eu brinquei até 12, 13 anos, a gente trabalhava, mas eu brinquei até 12, 13 anos, eu brincava. Então, hoje não. Hoje, uma criança de 12 anos, ela está. Além de ter despertado outras emoções nela, bem recente, que podia ter deixado demorar um pouquinho mais para ela poder amadurecer, para ela criar como criança, ela está tendo um mundo muito limitado, porque ela não tem essa, não vive isso, né? Vai viajar com os pais, não aproveita o ambiente onde que vai, então vai comer, tem que postar tudo que come, pode postar, tirar as fotos, depois come, saboreia aquilo ali, depois você posta, né? Hoje o celular chega primeiro em todas as ocasiões. E tem o acesso a um mundo limitado, né? Limitado, Ilimitado, né? limitado, Tem porque de ele não tudo. tem fronteiras, né? Não tem fronteiras. Então eu falo assim, é sempre essa loucura. Então é por isso que causa essa grande ansiedade, porque se eu preciso tanto do celular, se a pessoa esquecer o celular em casa, nossa senhora, ela morre, ela não tem que voltar para pegar o celular, né? Então assim, às vezes até acontece, ah, mas você não está com o celular? Como assim você não está com o celular? Não, gente, pronto, né? Tem duas pessoas avisadas que se precisar, eu dou seu celular, mas não precisa disso. Então a gente sabe controlar, E tá? tem a questão também do WhatsApp, né? Às vezes a pessoa te manda mensagem antes dela terminar de digitar, ela já quer a resposta, né? Ela já é a É resposta. muito É tudo muito imediato, o povo quer difícil. tudo muito assim, né? Então, eles mandam mensagem, eles ligam. Se você não atende uma ligação, eles ficam muito nervosos, né? Porque, igual eu trabalho de manhã, eu geralmente quase não atendo ligação de manhã, a não ser que seja da minha família, porque a gente, né, quem tem família sabe. E assim, se for, oi, aconteceu alguma coisa? Não, então tá, tô no meu horário de trabalho. Porque a gente tem que criar esse hábito, né? Então não adianta eu falar também e não fazer. E aí, o celular no trânsito, então tudo isso a gente tem que ter. Ah, tá tocando, você não vai atender? Eu falei, não, estou dirigindo. Então, tudo, porque a gente não segura a vida de ninguém. Se for uma ligação, falar, não, fulano tá morrendo. Eu não seguro a vida. Se eu pudesse, nossa, quem dá, né? A gente segurar. Então, tudo pode esperar. Mas a pessoa não sabe esperar. Então, por isso que tá esse caos desse jeito. Estão todos ansiosos, doentes, né? Todos muito ansiosos, né? E aí, esse problema eu falo, começou dentro de casa, porque para se livrar, às vezes, de alguma coisa, os pais foram dando celular cada vez mais cedo, e aí tá desse jeito. Porque eu acho assim, teria de segurar pelo menos até 12 anos. Depois dos 12 anos, mas quem dá com 3 meses, porque ele precisa, não tem a babá, né? Então a babá é o celular. É. Tem alguns psicólogos que falam, você pode dar celular quando ele puder pagar, comprar. Vai ser nunca, né? Porque essa geração Essa de hoje é a geração necessidade. neném, né? Ela não trabalha, não estuda, ela só vive à custa dos pais. Mas Então é uma geração, né? a culpa é de quem? Pois é. Então, Dos assim, pais. dos pais. E aí a gente não pode falar, porque assim, eu não trabalho com atendimento a criança e adolescente. Porque quando chega aqui que você vê o contexto, às vezes você faz até uma avaliação, mas eu não trabalho com atendimento para criança. Porque quando você vê o contexto, a mãe fala, ah, minha filha assim, 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 tal. Aí você atende os pais, depois você vai atender a filha. Quando você atende a filha, é totalmente diferente. Aí você fala, é a mãe. Aí você chama a mãe e fala, olha, sua filha tá assim, porque não, mas essa psicóloga é doida. Essa psicóloga não sabe o que ela está falando, a minha filha. Eu não faço isso com a minha filha, eu não faço isso. Então, é muito difícil. Você precisa mudar esse olhar do seu filho, mudar essa questão dessa concepção. Não, eu estou fazendo isso, mas eu tenho essa consciência, e isso não acontece, sabe? Então, os pais, às vezes, vai ter uma parcela de culpa muito grande na criação futura, desses futuros seres humanos que a gente está tendo. São É verdade. indivíduos muito fragilizados, que não vão dar conta da pancada que a gente deu conta, não. E aí não vai dar conta. Aí você fala, ah, não, mas é tempos diferentes. É tempos diferentes, mas quando a gente se for, quem vai ficar? Quando eu fechar minha porta, quem vai ficar para poder cuidar? Então, é a mesma coisa. Ninguém é insubstituível nessa vida, mas tem pessoas que são difíceis de ser substituídas. E assim é no trabalho, na família, nas relações, em tudo. Então, a gente vai ter que precisar eu falo de mudar esse olhar, né? Ressignificar. Tem que ter uma consciência, né? Tem que ter uma Tentar consciência. mudar isso aí. Uhum.
para mudar nesse ciclo aí das gerações, né? Quebrar esse ciclo, porque está muito difícil. Realmente é bem complicado. É verdade. Regina, você quer ponderar, falar mais alguma coisa? Acho que foi esclarecedor. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser falar ou comentar. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui. Não, eu quero só agradecer, gente, agradeço muito, né? Igual você deu uma guinada, né, no rumo da sua vida, mesmo trabalhando, você virou escritora, tenho muito orgulho de ter uma amiga escritora, né? Obrigada. Né? Tem feito outras lives, eu vejo seus poemas publicados, suas leituras, eu gosto muito, isso tira a gente, o celular traz alguma coisa boa, né? Porque a gente às vezes consegue conectar nisso. Então, assim, às vezes, então, eu pegar o celular para ver isso, às vezes me dá uma tranquilidade muito grande. Então, mas eu tenho que saber dos horários. É por isso que eu falo que precisa de ter essa educação, porque esse mundo virtual vai ser nossa realidade, né? Eu lembro que quando eu vi aquele desenho dos Flintstones, os Jacksons, né? Os Jacksons, os Flintstones são os Jacksons, aqueles que andavam num carrinho voador, né? Nem sei, ele chama Jacksons. Quem é da minha época aí vai lembrar. Que ele tinha um carrinho e falou, nossa, eu quero um carro que anda voando. Daqui uns dias a gente está com isso. Daqui uns dias já vai chegar essa realidade, realmente. Era um desenho muito futurista, porque eu era pequena e via esse desenho. Mas eu saber usar isso, sabe? Porque o celular nos traz, igual, a sua leitura, os seus poemas, os seus momentos no sítio. Eu aqui no meu consultório, igual eu tenho um pergolato que eu gosto muito de mostrar, as coisas. Então, traz essas coisas que traz aconchego, mas saber usar, tá? Eu te agradeço imensamente por esse momento, para a gente poder conversar, né? Estou à disposição para precisar, quem quiser me chamar, né? Para poder conversar, para o atendimento. Eu tenho o meu Instagram aí e fica na bio. Só você clicar lá que você vai cair no meu WhatsApp, eu mesmo que respondo, tá bom? Então, assim, estou à disposição. Eu quero deixar só uma dica para os pais, né, que quiserem monitorar os filhos, o uso, né, o uso do tempo, o que eles monitoram. Tem muitos aplicativos, né? Eu uso o Family Link com a minha filha. Então, você monitora. E a gente tem que saber, né, Regina, o que eles estão acessando. Inclusive, eu tenho aqui, eu participei de um conto da antologia Gerações, que é um grupo de autores, e o meu conto é sobre uma jovem, Alice, Inocência Perdida, que ela estava nos jogos, né, e se envolveu com uma pessoa que não era o que ela realmente pensava. E aí tem o desfecho. Quem quiser saber vai ter que adquirir o livro. Não vou dar spoiler. Porque às vezes a gente acha que a criança está segura ali entre quatro paredes e não está, Não né? está. A internet Realmente não está. aberta. E é muito perigoso. Então, essa dica sua é maravilhosa, principalmente para poder ler, para poder o pai ficar mais atento, e esses recursos que a gente vai ter que usar. Infelizmente, vai ter que ficar vigiando o tempo todo, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, mas com o celular você pode vigiar, né, dessa questão. Tá bom? Conscientizar, né? Eu te agradeço, Regina, o seu tempo aí, sua disponibilidade, foi muito bom a nossa conversa, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato aí pelo Instagram, e foi muito bom. Muito obrigada. Espero fazer mais algumas bate-papo aí, algumas lives. Foi um prazer. Vamos fazer uma hora para a gente conversar um pouco sobre os seus poemas, para a gente falar outras coisas mais leves, sem ser esse assunto que é tão pesado e vai dar muito o que falar, né? Deixa a live salva e depois a gente compartilha, tá bom? Tá, Jóia. Vai deixar sim, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos aí que ficaram até o final, que participaram. Muito bom ter vocês aí. Um beijo. Obrigada. Tchau.